Olá, hoje nós vamos falar sobre fontes de financiamento, fontes de capital. Então, uma empresa ela investe no curto prazo nas atividades operacionais e ela investe no longo prazo nos investimentos. A pergunta que a gente faz é: com qual recurso a empresa vai se financiar? Com qual recurso ela vai adquirir esses investimentos? Então, normalmente as fontes de investimento, as fontes de recurso da empresa são duas. Eu tenho as fontes internas, ok? As fontes internas são quais? O lucro ou capital do sócio, ok? E eu tenho as fontes externas, tá? Nas fontes externas, nós temos aqui mercado de crédito. O que são mercado de crédito? São as operações advindas de bancos, empréstimos. Nós temos aqui mercado de capitais e nós temos as fontes operacionais. Ok? O que são fontes operacionais de recurso? As fontes operacionais, a gente pode categorizar elas em, ou elas são fornecedores, ou são governo, ou funcionários. Ou seja, ou o recurso vai vir, dentro das fontes operacionais, ou o recurso vai vir de prazo que o fornecedor dá, ou o recurso vai vir de tributos, do governo, que eu pago tributos, mas eu pago tributos com prazo, ou funcionários. Por que funcionários são credores? Porque os funcionários, quando você contrata ele no primeiro dia, você só vai pagá-lo 30 dias depois. Então, esse recurso que está disponível durante esses 30 dias é uma fonte operacional. Qual a característica específica da fonte operacional? Ela é não onerosa. Ou seja, você não paga juros por essa fonte. As demais fontes são fontes onerosas. O mercado de crédito envolve o quê? Os financiamentos bancários. Então, aquela série de produtos que nós temos, produtos específicos para o curto prazo e produtos específicos para o longo prazo, ok? Como é que funciona a taxa de juros dessas operações de crédito? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Mercado de capitais. Como que uma empresa pode buscar recursos via mercado de capitais e qual a vantagem disso? No mercado de capitais, a empresa pode buscar através da emissão de ações ou da emissão de títulos, ok? Essa emissão de títulos podem ser dois tipos, ou commercial papers ou debêntures. Qual que é a diferença entre o commercial paper e as debêntures? Commercial papers normalmente são títulos emitidos de curto prazo e as debêntures são títulos emitidos de longo prazo, ok? Então, recapitulando, para se investir na empresa, a empresa para fazer os investimentos dela, ela tem duas opções, ou utilização de fontes internas de recurso, que é o lucro gerado pela atividade ou dinheiro dos sócios, e fontes externas. Quais seriam essas fontes externas? As fontes operacionais, que estão ligadas ao dia a dia da empresa, são aquele passivo cíclico da empresa, ou as fontes de terceiros onerosas. Essas fontes de terceiro onerosas, elas podem ser buscadas através do mercado de crédito, que são as operações de empréstimo de crédito normalmente, feita pelos bancos, e através do mercado de capitais. No mercado de capitais, essa empresa pode buscar recurso através de emissão de ações ou de emissão de títulos,
que os títulos são divididos em duas categorias: commercial papers, títulos de curto prazo, e debêntures, títulos de longo prazo, ok? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esses dois mercados, de crédito e o mercado de capitais, ok? Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender isso, é muito importante que vocês tenham em mente o papel dos bancos. Qual é o papel dos bancos? Os bancos estão aqui, ó, são instituições financeiras ou intermediários financeiros, ok? Do lado de cá, nós temos o cliente aplicador. Quem é o cliente aplicador? É aquele que tem recursos sobrando, tá? E do lado de cá, nós temos o tomador de recurso, que é aquele cara que precisa de buscar crédito no mercado. Esse cliente aplicador, ele vai aplicar, então ele vai passar dinheiro para a instituição financeira, que por sua vez vai remunerar esse aplicador. Como que ele vai remunerar? Ele vai pagar o dinheiro que ele investiu inicialmente, mais uma taxa de juros de remuneração daquele investimento. A instituição financeira capta recurso dos clientes aplicadores e repassa para os tomadores de recurso. Esse aqui aplica, esse aqui concede crédito. E o cliente tomador vai pagar à instituição financeira o principal que ele tomou emprestado mais uma taxa de juros. Porém, essa taxa de juros, ela é acrescida de uma variável. Que variável é essa? Essa variável refere-se ao risco do cliente. A taxa de juros que a instituição financeira cobra do tomador, ela é normalmente muito maior do que a taxa de juros que a instituição paga para o aplicador. Por quê? Porque aqui existe o fator risco. Quando a empresa, quando o banco, a instituição financeira empresta um dinheiro para a empresa, existe o fator risco, o risco de não receber esse dinheiro. E esse risco é classificado de acordo com toda uma parametrização, os parâmetros do CES, do crédito, e a partir daí é feita uma classificação de risco. Dependendo da classificação de risco, esse cliente vai ter taxas maiores ou taxas menores. Isso é uma outra avaliação, ok? Então, a gente tem duas taxas no mercado, que são as taxas de remuneração e a taxa de empréstimo. Elas são diferentes. Vou colocar aqui para vocês. Essa aqui é taxa de remuneração. E esse aqui, taxa de empréstimo. E elas são diferentes? São. Isso funciona no mercado de crédito, no mercado bancário. Então, quando um banco vai emprestar um dinheiro, provavelmente esse recurso ele vai ter uma taxa maior, e normalmente os bancos buscam emprestar dinheiro de curto prazo. Os recursos de longo prazo são recursos que levam uma análise mais detalhada, mais criteriosa, e isso faz com que esse processo demore e muitas vezes nem seja concedido esse crédito em função do risco do cliente, ok? Quanto maior o prazo da operação, mais risco para o banco. Concordam? Porque nesse tempo, pode acontecer muitas coisas. No caso da remuneração, não. Ele vai remunerar normalmente com base em algum indexador. Hoje, uma base muito grande para a remuneração é o CDI. O que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que normalmente acompanha a Selic. Então, quando a Selic cai, ela cai. Quando a Selic aumenta, ela aumenta. Ou seja, ela tem um comportamento similar ao da Selic, que é a taxa básica de juros. Então, quando você tem uma aplicação, por exemplo, o cliente aplicador, quando ele vai aplicar no banco, ele vai ter, dentro da questão de renda fixa, o que é renda fixa? Renda fixa é um investimento que tem uma rentabilidade prevista. Então, quando ele vai aplicar, ele tem duas opções,
que é as taxas pré-fixadas e as taxas pós-fixadas. As taxas pré-fixadas são taxas fixas. As taxas pós-fixadas, elas normalmente estão atreladas a um indexador. Portanto, elas são consideradas taxas flutuantes, ok? Então, nós temos aqui, poderemos ter aplicações com taxas fixas ou taxas flutuantes. E a base é o CDI. Os empréstimos são mais caros porque eles envolvem risco, ok? Então, se eu perguntar para vocês, uma empresa, ela vai fazer um investimento. Ela vai investir numa capacidade produtiva e ela gostaria de utilizar um recurso de longo prazo e com uma taxa de juros mais baixa. Quais as opções que essa empresa tem? Ela tem a opção de buscar o mercado de crédito, ou seja, ir aos bancos e buscar um tipo de operação que seja compatível com a necessidade que ela está buscando e com uma taxa de juros que seja acessível. Porém, se ela for uma empresa sociedade anônima, ela pode o quê? E essa sociedade anônima de capital fechado ou de capital aberto, o que ela pode fazer? Ela pode emitir uma debênture. Para ela emitir uma debênture, ela vai conseguir um prazo mais longo e uma taxa menor. Por que uma taxa menor? Porque quando ela emite um título, ela está buscando credores, entre aspas, ela está buscando financiadores, fontes de recursos junto a investidor. Investidor é aplicador. E aplicador, a taxa é menor do que a taxa de empréstimo bancário. Ok? Então, quando a gente fala de recursos de curto prazo, quais as opções que a empresa tem? Crédito no mercado de crédito, no mercado bancário, ou mercado de capitais através de commercial papers, que são títulos de dívida de curto prazo. Ou então, se a empresa precisa de recursos de longo prazo, quais são as opções que ela tem? Mercado de crédito bancário, e aí é uma outra conversa que nós vamos ter mais à frente, que são recursos principalmente do BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico. Ou então, emitir títulos ou ações através do mercado de capitais, ok? Espero que tenha dado aí uma clareada para vocês de quais são as principais fontes de recursos para a empresa. Nas próximas aulas nós vamos detalhar mais. Obrigada!